Vamos falar um pouco da Ucrânia, sobre essas guerras. Nós sabemos que a população aqui no Brasil é leiga, né? Inclusive eu, somos leigos acerca desses acontecimentos. Só que a gente também não é bobo para não perceber as coisas, tá? É, não se ouvia falar em guerras, né, contra Israel guerreando nações islâmicas, né? Então a gente não sabe todo o contexto do que se desenrolou, mas o que a gente pode prestar muita atenção é que se ocupou a Rússia com a questão da Ucrânia, tá? Olha como é que a coisa é. Se ocupou a Rússia, e a Rússia é exatamente quem? Uma nação que tem como aliado esses mesmos países que Israel quer entrar em guerra, tá? Israel tem, não Israel, e sim o governo Netanyahu, tá? Então o governo Netanyahu ali, o premier lá, Benjamin Netanyahu, ele fere os acordos de paz que já havia um acordo de paz, por isso que a gente não tinha guerras assim relacionadas a Israel. Então sobe o Netanyahu ao poder, começa a ter essas questões com a ONU, né? A ONU, ela neutraliza muitas dessas questões que poderiam já ter sido desenrolado antes. Então a ONU, ela acaba atrapalhando os planos de Israel de fazer o que quer, né? Em relação a isso. Por que está atacando esses povos? Por que está entrando em guerra? Se o problema era os reféns, né, lá, por que não priorizou o salvamento dos reféns? Com acordos, com negociação? Por quê? Tá? Então ali parece que não se importam bem com os reféns. Parece que usa os reféns como pretexto para fazer aqueles ataques. Só que agora os ataques dali serviram como provocação de outros países relacionados ao islamismo, né? Outros países islâmicos. Então já está vindo essa guerra para fora, tá? Já está vindo para fora e parece que é do interesse de Israel entrar nessas guerras. O motivo, claro, a gente não sabe ainda, né? Ou alguns especialistas sabem, porque você tem especialistas nesses assuntos que são manipulados, pessoas que não são sinceras no que falam, até têm um entendimento das coisas, mas não são sinceras no que falam. Porque é estranho, essa guerra com a Ucrânia, entre a Ucrânia e a Rússia, essa provocação dos Estados Unidos em colocar a OTAN exatamente onde fica a fronteira da Ucrânia com a Rússia, essa provocação de ferir a soberania da Rússia, né, ela parece ter um fundamento, né? Ela não é uma coisa feita sem uma arquitetura por trás. Até porque foram anexados duas fronteiras ali, dois países que são fronteiras com a Rússia que são menores, mas a Ucrânia é a maior. Agora, destruíram aquele país, acabaram com a vida, né? As pessoas lá eram pessoas, praticamente dizem que eram pessoas pobres, né? E dizimaram o país, e agora tem uma troca de presidente, né? Que agora é o Trump. Ou seja, o Trump, ele tem essa oportunidade de finalizar essa guerra, né? Até porque já acabaram com o país. Os Estados Unidos conseguiu manter a Rússia ocupada ali, conseguiu anexar duas províncias ali próximas, né? Não conseguiu. A Ucrânia ainda vai ver o que vai ser feito. Se os Estados Unidos acabar com a guerra agora, os acordos devem favorecer mais a Rússia do que a própria Ucrânia, até porque agora seria conveniente para a Rússia manter aquilo, né? No momento que os Estados Unidos quer acabar, eles pouco se importam, que eles não estão gastando tantos recursos como os Estados Unidos gastam. Os Estados Unidos investe muito dinheiro num país numa guerra de um país que não é o deles, entende? Então é um gasto. Os Estados Unidos vai parar de mandar arma, a Ucrânia não vai ter condições de lutar a guerra, os soldados vão ficar mais a perigo ali, né? Os soldados ucranianos vão ser abandonados, da mesma forma como o Biden fez lá, que trouxe todo aquele povo, todos aqueles americanos que serviam lá na parte lá do Talibã, né? E deixou aquele povo que era integrado com os soldados dos Estados Unidos, deixou aquele povo abandonado lá para ser julgado, né? Alguns eles trouxeram, mas outros ficaram lá, sofreram, e a desculpa foi de que eles tiveram tempo para aprender a guerra, né? Tempo para aprender a se proteger, mas relaxaram.
Sempre tem uma desculpa, né? E aí, quer dizer, não vai mais arma para a Ucrânia, os soldados vão estar a perigo, os drones vão detonar os caras lá, o país acabou. O presidente marionete, que esse presidente era um comediante, não sei como é que o cara se tornou um presidente ali, e ali não moveu nada, né? Tipo, os soldados dele estão em perigo, né? E os Estados Unidos continuam controlando tudo, o país acaba, né? E agora é mais conveniência para a Rússia, ou seja, a Rússia vai ter todo o poderio, vai talvez não vão obedecer o acordo, o tratado, acho que é o Tratado de Oslo, que não permite que se anexe territórios conquistados em guerra, talvez não vão obedecer os tratados, e a gente não sabe, só sabemos que também os Estados Unidos não vai mandar mais arma para a Ucrânia, né? E também vai dar esse apoio exclusivo para Israel, ou seja, você não vai mandar arma para a Ucrânia, o apoio é incondicional a Israel, vai estar dando esse apoio incondicional para quê? Aí que a gente vai ver o que vai acontecer, vão continuar atacando o Irã, vão continuar provocando esses países, vai continuar movendo essas coisas, porque é estranho. Qual é a intenção disso? Qual é a motivação disso? Sabe? É isso que a gente tem que entender, o que está acontecendo, qual é o motivo disso, por que esse desespero dos Estados Unidos, né? Eles precisam vender tecnologia, eles precisam vender armas, eles precisam mostrar o seu poderio, o seu poder, né? Qual é o objetivo? A guerra é a forma de manter os Estados Unidos vivo? Eu não sei, cara. É muito complicado de se entender. Então, as informações elas vão vindo de forma esporádica e a gente vai se pegando com pequenos detalhes, mas a realidade dos fatos a gente de fato não compreende muito bem, né? Nós só entendemos que a China ela está cada dia mais avançando. Esses dias eles deram um vacilo, né? Descobriram um material, né? Que os vulcões desativados eles têm um material que tem muito material ali que é utilizado, né? Em baterias de carro, muitos materiais ali que podem enriquecer, né, os mercados. Só que essa descoberta ela vai ser mais viável para lugares como o Chile, né? Lugares onde tem muitos vulcões desativados. Então esse material que tem lá, que é o resto lá das larvas, são materiais muito mais fáceis de extrair do que se eles fossem extrair aquele material no solo comum. Então aquele material vulcânico ele vai enriquecer muito algumas nações. E a China, por que eu falei que eles vacilaram? Porque eles já são os caras que dominam esse mercado. Só que no momento dessa descoberta, e ela já veio em público, nações que têm vulcões, que têm mais condição de extrair aquilo mais rápido, podem se tornar concorrentes da China. Então a gente está vendo a China avançando de uma forma avassaladora. E os Estados Unidos não quer perder esse prestígio de ser aquele país que lidera tudo isso, né, de poderio bélico, tá? E com o crescimento da China, com os foguetes sendo mandados para a Lua, os acordos bilaterais que a China tem feito, né? Parece que os Estados Unidos têm medo da China criar uma espécie de OTAN com algumas nações, e o mundo se dividir e os Estados Unidos não poder mais fazer o que quer. Então a situação está desenrolando de uma forma muito estranha entre essas nações, tá? E isso que começa a se tornar muito perigoso, porque os Estados Unidos saem da zona de conforto, né? Já tinha aquele problema lá dos chips, né, de Taiwan, e agora a China, com tudo isso, ninguém consegue impedir o avanço da China. Ninguém consegue, porque é um país mais populoso do mundo. O que eles produzem numa quantidade absurdamente grande, com um custo menor, né? Ou seja, o que dá a condição de comprar muita coisa e fabricar muita tecnologia, fazer muita tecnologia, e eles estão explorando todo canto, fundo do mar, a Lua, todo lugar a China está explorando. Ela quer crescer de forma avassaladora. Os Estados Unidos não têm esse crescimento dessa forma, né?
ele não tem esse crescimento dessa maneira, como a China está tendo, explorando tudo de todas as formas, crescendo, enriquecendo muito rápido, né, superando as outras nações em matéria de riqueza, e isso faz com que a capacidade, não só nuclear, mas capacidade bélica de caças, de avião, de investimentos em tecnologia, possa vir superar as grandes nações, né, que eram as líderes, né, Estados Unidos ali. Então isso daí, os Estados Unidos, essas guerras todas, como é que está sendo encarado isso? Tá? Por que está tendo esse apoio contra essas nações ligadas a Israel? Qual é o objetivo disso? Tá? Porque são nações que, como a Rússia e a China têm parceria, são nações de praticamente proteções protegidas por essas nações, né? Coreia do Norte, China e Rússia protegem tem um acordo entre eles e um acordo com o povo árabe, né? População árabe e as populações de religião islâmica, né? Outras populações de religião islâmica. Não se sabe se a Coreia do Norte, eu já falei sobre isso há um tempo atrás, se aquela produção porque você não tem como fiscalizar a Coreia do Norte, então o urânio enriquecido ali, eles podem estar fazendo e ninguém está sabendo, tá? Então eu acho que quem prepara todas essas paradas para a China e para a Rússia é a Coreia do Norte, tá? E os Estados Unidos atacando países que são de proteção dessas nações parece uma forma de provocação, ou apoiando Israel nesses ataques, né? Porque Israel está mais ligado por conta da dissidência ali das questões de religião. Mas tipo assim, os Estados Unidos estão por trás apoiando com armas, Israel não se sabe por que está arrumando essa contenda toda com essas nações, não se sabe o motivo real, mas parece que mais uma provocação com a China e com a Rússia e com a Coreia do Norte. Então, parece uma provocação. É o que eu vejo, é a forma como eu vejo. E os planos mesmos por debaixo dos panos, a gente tem que ficar bem apercebido. Porque não tem como você dar esses passos tão grandes sem deixar vestígios, né? Sem deixar vestígios para trás.